O Código de Trânsito Brasileiro possui cerca de 400 condutas infracionais e 2/3 dessas condutas são de competência do município. Entretanto, no Brasil, apenas 1/3 dos municípios estão inseridos no Sistema Nacional de Trânsito. E daí então a importância do tema de hoje, municipalização e convênios celebrados entre os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. O meu nome é Ademir Santos e seja muito bem-vindo ao canal Trânsito na Prática. O Sistema Nacional de Trânsito ele é composto por órgãos, dentre alguns que existem lá, órgãos executivos de trânsito municipais e órgãos executivos de trânsito rodoviários municipais. Isso está lá no artigo 7º, em um dos incisos lá do CTB, tá ok? Mas é importante que você entenda essa situação de que apenas alguns municípios fazem parte. Por que só alguns municípios? Essa integração ao SNT dos municípios, ela não é feita direta. Existem alguns requisitos que os municípios necessitam preencher para que eles possam compor lá o Sistema Nacional de Trânsito. Isso é o que está previsto no artigo 333 do CTB, quando, então, lá na publicação do Código de Trânsito, ele deu um prazo. Primeiro, para os órgãos que já existiam na vigência, na transição do CNT, Código Nacional de Trânsito, para o CTB, e também para os municípios que ainda não existiam órgão, ainda não faziam parte do SNT, e deu um prazo para a regularização dessa situação. E apesar disso, 22 anos já se passaram e o Sistema Nacional de Trânsito ele é composto apenas por 1/3 dos municípios aqui no Brasil. Tá? E aí, falando sobre municipalização, o artigo 24 ele traz essa questão que para exercer as competências há que se preencher alguns requisitos que estão inicialmente no artigo 333, mas que depois houve uma pormenorização desse tema no CONTRAN, através de uma resolução. Então hoje nós temos uma resolução que é a 560 e que trata dessa questão da municipalização. Então é muito importante você entender a primeira situação. Os órgãos municipais de trânsito, eles se integram ao SNT somente após preencher alguns requisitos. Como esse tema ficou em aberto, ficou de forma aberta no CTB, o CONTRAN, que tem a competência de estabelecer as normas regulamentares, ele acabou pormenorizando, detalhando esse tema através de um ato normativo que é uma resolução. E hoje a resolução vigente sobre esse tema é a resolução 560 do CONTRAN, que trata justamente dessa integração aos órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários municipais ao Sistema Nacional de Trânsito. E aí veja que a resolução 560, só um detalhe, ela já foi, ela substituiu uma resolução anterior, tá? Então existia uma outra resolução antiga, a 560 revogou essa antiga e veio então, está em vigor no momento essa aqui. Ela dispõe sobre a integração dos órgãos e entidades de trânsito rodoviários de trânsito e rodoviários municipais. Ou seja, tanto o órgão de trânsito que cuida da fiscalização nas vias urbanas, quanto o órgão que cuida da fiscalização nas rodovias, órgão municipal. E aí, por que eu estou frisando isso? Porque na prática, órgão municipal nas vias urbanas a gente conhece, é comum. Mas nas rodovias não existe nenhum. E eu falei melhor desse tema no vídeo que trata dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Então, se você não assistiu, tem um link aqui em cima te indicando para o vídeo que eu trato dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. E lá você vai entender melhor. Mas, na prática,
há possibilidade de existir o órgão executivo de trânsito municipal, que cuida das vias urbanas, e há a possibilidade de existir o órgão executivo de trânsito rodoviário municipal. E esse órgão municipal não existe. Na prática, nós não temos, não é do nosso conhecimento nenhum órgão, a existência de nenhum órgão executivo rodoviário municipal, tá bom? Então, fica aí essa questão. Mas a resolução 560, ela trata de ambos os órgãos, o executivo de trânsito e o executivo rodoviário municipal, tá? E veja que essa resolução, ela traz os requisitos para o órgão ser criado. Quais são os requisitos? Ele tem que ter lá, no mínimo, um setor de engenharia de tráfego, um setor de fiscalização e operação de trânsito, um setor de educação de trânsito, um setor de coleta, controle e análise estatística de trânsito e a junta administrativa de recurso de infração, a famosa JARI. E aí, nesse sentido, é importante que você entenda que para o município criar esse órgão de trânsito e integrá-lo no SNT, ele precisa ser acompanhado pelo CETRAN do seu estado. Uma das competências do CETRAN, então, é acompanhar os municípios na sua integração ao Sistema Nacional de Trânsito. E ao CETRAN também compete essa fiscalização. Ele vai fiscalizar se está tudo de acordo. Até mesmo depois da criação do órgão, ele tem essa competência de fiscalizar se está tudo em dia, se está tudo ok, se ele está cumprindo a regra prevista lá na resolução 560, tá bom? Essa é uma situação importante. Então, dando sequência, falando sobre municipalização de trânsito, é bom que você entenda uma questão prática. O Brasil hoje ele possui 5.570 municípios, ao passo que órgãos executivos municipais, órgãos de trânsito municipal, nós só temos 1.697, informação essa extraída do site do Denatran, do próprio site do Denatran, tá ok? Então, ou seja, 1/3 dos municípios tiveram aí o interesse de se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito e criar os órgãos executivos de trânsito do município. Esse é um número baixo, apesar de que os grandes municípios já estão aí inseridos, né? Esse número que ainda não está inserido no SNT são, via de regra, os municípios de menor população, os menores municípios, mas ainda assim que tem a sua importância para a segurança viária e a obrigatoriedade de se inserir prevista lá no 333 do CTB, tá bom? E olha só a discrepância, 1/3 dos municípios está inserido no SNT, ao passo que 2/3 das 400 infrações, 2/3 desses enquadramentos são de competência justamente dos municípios. Então veja que é uma discrepância muito grande na relação e proporção de códigos de enquadramento de responsabilidade do município para a quantidade de órgãos efetivamente integrados no Sistema Nacional de Trânsito. Mas, Ademir, e aí? Como que fica nos municípios que não possuem órgão de trânsito? Porque a municipalização nada mais é do que a criação de um órgão integrando aquele Sistema Nacional de Trânsito que está lá previsto no artigo 7º do CTB, os órgãos que compõem o SNT, tá bom? Como é que vai fazer? Não se fiscaliza trânsito nas cidades onde não existem órgãos de trânsito? Esse é um tema muito debatido e que inclusive envolve um dos princípios inseridos no CTB, que é o princípio da prioridade à defesa da vida, porque a fiscalização de trânsito ela tem esse objetivo, preservar vidas, a segurança viária, que está esculpida inclusive no artigo 144, parágrafo 10º da Constituição Federal, não é isso?
E como que vai ficar essa questão? Nós vamos ter que tratar em paralelo da municipalização a questão dos convênios, porque aqueles órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, eles também podem celebrar convênios entre eles. E isso está lá no artigo 25 do CTB. Então, o artigo 25 fala que os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste código, com vistas à maior eficiência e à segurança para o usuário da via. E aí, entenda o seguinte, do artigo 7º nós temos lá CONTRAN, nós temos CETRAN, nós temos os órgãos executivos rodoviários da União, Estado e Município, órgãos executivos de trânsito da União, Estado e Município, PRF, PM e JARE. São esses 7 itens que nós temos lá, tá bom? E aí, imagine que os órgãos executivos, que são aqueles que colocam a mão na massa realmente, que executam a fiscalização, eles podem celebrar convênios entre eles. E aí, dos 400 códigos infracionais existentes no CTB, das 400 condutas infracionais previstas no CTB, é importante que você entenda que há uma divisão, há uma distribuição de competência. E uma parte é do Estado, uma parte é a competência do município e algumas a competência é concorrente. Tanto Estado quanto município pode fiscalizar. Mas aí, as infrações de competência do município no Estado, no município onde não há um órgão, o Estado pode ou não pode? Essa é uma das dúvidas que aparece muito no dia a dia, tá? Mas primeiro, para falar de convênio, então vamos entender a regra geral. O órgão que já está lá no SNT, inserido no SNT, ele pode celebrar convênio entre ele. Então, DETRAN celebra convênio com o município, município celebra convênio com o DETRAN e assim por diante. É muito comum isso acontecer. Por exemplo, no meu estado, o estado de São Paulo, os municípios delegam competência para a Polícia Militar, o Estado de São Paulo, para fiscalizar as infrações de competência municipal. Mas existem estados onde o Estado dá a competência das infrações dele para o município fiscalizar também. E assim por diante. Então, assim, dessa forma, a fiscalização fica muito mais ampla e a segurança viária realmente é atribuída a essa questão. Mas, volto a trazer o tema. Os municípios que não possuem órgão, como fica? Dá para a prefeitura fazer um convênio com o Estado sem existir o órgão? E aí essa é uma discussão enorme. E se você for ver na letra da lei, o artigo 25 ele fala que os órgãos e entidades executivos do SNT, do Sistema Nacional de Trânsito, que poderão celebrar convênio. Então, se o órgão não faz parte do SNT, na interpretação literal, na leitura do artigo 25, não há possibilidade. Essa é uma situação. Vamos ver um pouquinho sobre isso, inclusive na questão de como você pode descobrir se há o convênio ou não e quais são os limites desse convênio, como que funciona. O CONTRAN, ele publicou uma resolução e essa resolução ela foi criada inclusive até por conta de muitos questionamentos no sentido, eu nunca vi a cópia de um convênio. E até mesmo aqui em São Paulo, por exemplo, alguns alunos que eu havia orientado essa questão do convênio, como fazer, a solicitação ela era feita e era uma dificuldade enorme de conseguir a cópia do convênio celebrado entre os órgãos. E aí o CONTRAN ele publicou então a resolução 709, que trazia a disposição de os órgãos de trânsito disponibilizar na internet tanto o convênio como o nome e código dos seus agentes de trânsito, tá? Infelizmente, essa resolução foi revogada.
Então hoje o órgão de trânsito ele não tem mais obrigação de disponibilizar na internet a cópia dos convênios. Porém, a obrigação de fornecer essa informação, esse documento, nunca deixou de existir, tá bom? Então, todo e qualquer órgão executivo de trânsito que tenha convênio celebrado, ele tem obrigação de fornecer a quem lhe solicite. Você vai solicitar através de um requerimento, tá? Que é diferente de recurso de defesa, você pode requerer isso ao órgão. É um direito de petição, qualquer pessoa pode solicitar, inclusive mesmo sem a previsão da resolução, antes da resolução 709 e mesmo depois que ela foi revogada pela 774, sempre vai haver essa possibilidade de solicitar a cópia do convênio, tá bom? Essa é uma situação. E aí outra situação interessante é possível que o Estado possa fiscalizar no lugar do município sem que haja essa delegação de convênio? Porque imagine o seguinte, a leitura do artigo 25 do CTB fala que convênio é só entre os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Se uma das partes não faz parte do SNT, não dá para fazer o convênio, tá ok? É a leitura do artigo 25. E aí a pergunta que eu deixo para você: o Estado vai poder fiscalizar quando uma das partes aqui não tem a possibilidade de celebrar convênio porque não faz parte do Sistema Nacional de Trânsito? Resumindo essa pergunta, o município que não tem órgão de trânsito, o Estado vai poder fiscalizar essas infrações de competência municipal? E essa é uma discussão que ainda não foi dado fim nisso, tá? Alguns profissionais que atuam dentro da administração pública, eles dizem que há a possibilidade do Estado fiscalizar, mas essa não é uma verdade. É uma das verdades, né? Na verdade, é uma das verdades, mas não é só esta. E aí eu vou trazer para você a situação atual disso aí, os posicionamentos, tá? Então vou trazer todos os posicionamentos para que você entenda como que está funcionando. A primeira situação, eu vou trazer um exemplo aqui de São Paulo, e isso você pode consultar o CETRAN do seu estado para saber qual é a atual condição disso. O CETRAN de São Paulo, ele decidiu sobre essa questão no ano de 2005, através da ata da 41ª sessão extraordinária. E aí essa sessão extraordinária ela trouxe a discussão sobre esse tema e foi então disponibilizado que não há possibilidade de formalizar convênio entre município e a Secretaria de Segurança Pública do Estado, vez que os convênios a que se refere o artigo 25 são efetivados entre os órgãos integrantes do SNT. E aí eu vou trazer aqui uma explicação do tema lá, Secretaria de Segurança Pública. Até uma determinada época, aqui em São Paulo, o DETRAN estava subordinado à Secretaria de Segurança Pública. Então, na verdade, por isso que veio, nessa época, então, o DETRAN ele era subordinado à SSP. Por isso que veio essa nomenclatura. Hoje não mais, hoje o DETRAN virou uma autarquia aqui em São Paulo, mas então ficou claro o posicionamento do CETRAN naquela época de que não havia possibilidade de formalizar convênio. E como ficou então essa situação? Depois houve uma outra situação que nós estudiosos do direito de trânsito, a gente vai pesquisando, conversando com um, com o outro, e aí nós descobrimos então essa nota técnica do DENATRAN, a qual veio trazendo aí uma consulta do DETRAN de Roraima. E aí o DETRAN de Roraima estava justamente perguntando sobre essa situação. O Estado pode ou não pode fiscalizar nos municípios que não há órgão de trânsito, tá? E aí o DENATRAN ele trouxe a seguinte resposta. Eu estou resumindo aqui, só coloquei o cabeçalho lá da consulta e agora a parte final da decisão. Então tá lá, face ao exposto,
Vamos lá. Face ao exposto, nos manifestamos no sentido de que as autuações realizadas pelos agentes da Autoridade de Trânsito Estadual em autos de infrações de trânsito cujo autuador seja o DETRAN, ou seja, infrações realizadas pelo órgão estadual no talão de autuação do órgão estadual contendo infrações de competência municipal. São válidas quando o município não estiver integrado no Sistema Nacional de Trânsito. Tá ok? Então, houve uma resposta do DENATRAN trazendo essa possibilidade. O DENATRAN falou o seguinte: nos municípios que não têm órgão de trânsito, o Estado vai poder usar o seu talão do Estado para lavrar uma autuação de uma infração de competência do município, porque o município não tem convênio. E aí aqui eu trago essa situação e trago dois posicionamentos. O posicionamento do Ademir Cidadão. Perfeita essa consulta, essa resposta, perfeita. Porque nós devemos aí priorizar a defesa da vida. Essa é uma situação onde realmente, se não houver a fiscalização, vai haver aí uma certa banalização das condutas dos condutores. A gente sabe que, infelizmente, o condutor habilitado ele não é realmente educado para conduzir seu veículo e para dirigir. E aí há esse problema que a fiscalização é um modo coercitivo de educar as pessoas. Então, entendo que, como cidadão, eu dizendo como cidadão, é muito importante essa questão de fiscalização. Como operador do direito, eu entendo o seguinte: essa é uma postura que deveria ter sido feita de forma emergencial, ou seja, enquanto o município não se integrar, beleza, mas vamos dar uma chacoalhada lá para que o município se integre. E o fato é que o CTB já tem 22 anos de vigência e apenas 1/3 dos municípios fazem parte do SNT. E o que o poder público está fazendo para realmente efetivar essa municipalização? Então, analisando dessa forma e analisando em conjunto com o artigo 1º, parágrafo 3º do CTB, os órgãos vão responder objetivamente, ou seja, independente de dolo ou culpa, por ação, omissão ou erro na execução do seu serviço. E sobre esse tema, princípios inseridos no CTB, dentre eles o artigo 1º, parágrafo 3º, que trata do princípio da responsabilidade objetiva dos órgãos que compõem o SNT, nós temos um vídeo também, eu vou indicar aqui para você, tá bom? Mas o fato é que então há essa dificuldade de interpretação, porque na verdade o CTB deu um prazo, analisando a norma em sentido estrito, que é uma lei federal, o CTB ele deu um prazo para os municípios se integrarem. 22 anos se passaram e 2/3 dos municípios não se integraram, correto? O DENATRAN é o órgão executivo no âmbito nacional, é o órgão máximo executivo, tá ok? Então o DENATRAN ele tem competência para tratar dessa questão? Ao meu ver, na verdade, esse parecer teve boa intenção, mas o DENATRAN não tem essa competência. Quem tinha que tratar desse tema seria o CONTRAN, que é o coordenador do sistema e é o órgão normativo consultivo, tá ok? Então, ao meu ver, essa resposta, esse parecer, deveria ter sido do CONTRAN e não do DENATRAN. Olha a importância de você entender a competência de cada órgão, a competência de cada órgão que compõe o Sistema Nacional de Trânsito. E para isso você precisa ler. Quem me conhece já ouviu várias vezes eu dizendo isso. É importantíssimo, IPC, importante pra caramba, que você leia dos artigos 12 até o 24 do CTB para entender essa distribuição de competências de cada órgão, qual é a competência de cada órgão que compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Mas o fato então é que vários órgãos de trânsito estavam se embasando
estavam trazendo segurança na sua atividade em face dessa consulta que foi realizada e uma resposta oficial do Denatran. Mas o professor Ademir aqui, fazendo algumas consultas, verificou que ainda existem outras decisões de forma diferente. Vou dar um exemplo no estado de Goiás. Goiás, esse aqui é um parecer, é um trecho, na verdade, de um parecer de um recurso de multa. Deixa eu pôr na tela inteira para você ver aqui. Então, esse é um trecho de uma decisão, de um parecer, de um recurso de uma multa, onde, lá no estado de Goiás, o cidadão ele foi autuado por um policial militar numa infração do artigo 244, inciso 3. E essa infração do 244, inciso 3, a competência, de acordo com a resolução 66 do CONTRAN e da portaria 59, a competência dessa infração aqui é do município e não do estado. Mas como aquele município não faz parte do SNT, o policial militar estava lavrando o auto de infração, tá ok? Então esse é um trecho de uma decisão. Eu não trouxe aqui a informação de qual processo porque a pessoa que me forneceu esse conteúdo era um recurso de um cliente, vinha o nome do cliente e a pessoa, respeitando os dados do cliente, não me forneceu. Mas tudo bem, está aqui, é fácil de conseguir essa informação, apenas basta fazer uma consulta ao CETRAN lá do estado, que ele vai confirmar essa informação, inclusive se houve uma mudança, uma alteração, se o entendimento foi mudado, ele vai falar, entendíamos assim, mas atualmente entendemos de forma diferente. Mas veja que interessante essa decisão, que olha aqui, em análise ao auto de infração, constatamos que o Estado, por meio de seu agente de trânsito policial militar, extrapolou sua competência estabelecida no artigo 22. Olha, mais uma vez, artigo 22, eu falo que o artigo 12 a 24 é importante. O 22 trata da competência do Estado, tá ok? E aí, nesse sentido, essa infração não é de competência do Estado, tá? E aí, então, lavrou a infração 2443 de acordo com a resolução 66/98 e portaria 59 do Denatran, uma vez que é municipal e não estadual. Ele extrapolou a sua competência, tá? E aí, veja que interessante. A gente tratou aqui da competência da municipalização, né? Por isso que eu estou tratando junto municipalização de convênio, porque são questões distintas, mas estão diretamente ligadas. Falei da municipalização, falei dos 22 anos de vigência do CTB e 2/3 do município que ainda não se integraram ao SNT. E olha só o parecer do CETRAN nesse recurso. Olha que interessante. Reforço, isso aqui foi o relator que colocou lá na decisão dele. Reforço que o CETRAN, em parceria com a Secretaria das Cidades, lançou em maio desse ano de 2014, tá? Que foi emitida essa decisão, o Programa de Municipalização do Trânsito e está oferecendo de maneira gratuita a todos os municípios a assessoria necessária para se integrarem ao SNT. Portanto, é inadmissível que os agentes de trânsito do Estado continuem a influenciar de maneira negativa na interpretação destes municípios ao SNT. Gente, quando eu falo para você que é muito importante que você leia os artigos iniciais do CTB, o artigo 1º traz os 3 princípios que são inseridos no CTB, artigo 5º traz a definição de Sistema Nacional de Trânsito, o artigo 6º, e olha aqui, justamente 6º, traz os objetivos do Sistema Nacional de Trânsito, e um deles lá fala da integração entre os órgãos de sistemas e etc. O inciso 1º do artigo 6º fala dessa questão de melhorias políticas, a política nacional de trânsito e etc. Tá? Até chegar nesse contexto.
a atuação de forma para mais. E veja só que interessante, o Estado está querendo ali, de certa forma, fazer para mais. Ele está fazendo aquilo que não é da competência dele. Então, é louvável de certa forma, mas ao mesmo tempo isso faz com que os municípios fiquem de braço cruzado. Fala, para que eu vou me integrar ao SNT se o Estado está fazendo aquilo que eu deveria? Então, gera uma certa comodidade para o município. E daí, então, aquele posicionamento. Como cidadão, entendo que é correto o Estado fiscalizar. Como operador do direito, eu talvez traria uma sugestão. Olha, os municípios, o Estado vai fazer isso até que os municípios se integrem. E o município tem um prazo. Passou desse prazo, que já tem lá no CTB, artigo 333, passou desse prazo, aí ele vai responder objetivamente. Está lá no artigo 1º, parágrafo 3º. Os órgãos responderão por ação, omissão ou erro na execução do seu serviço. Tá? Então, entraria numa responsabilidade objetiva, tá ok? E aí, então, esse ciclo ficaria fechadinho, bonitinho. Agora, 22 anos e ainda assim, o cidadão ele não tem o direito de cometer infrações, porque não existe um órgão municipal. Mas ele tem o direito de ser fiscalizado da forma correta, de acordo com o que prevê a lei. E mais uma vez, a bandeira do trânsito na prática, que é defender a legalidade do ato. Eu não estou aqui incitando que as pessoas cometam infrações nos lugares que não há possibilidade de se fiscalizar. Não, eu estou aqui incitando que a administração fiscalize da forma correta. São situações distintas, correto? Inclusive, o próprio CETRAN já mencionou isso também. O CETRAN de Goiás, ele falou lá, é inadmissível que os agentes de trânsito do Estado continuem a influenciar de maneira negativa a integração desses municípios. E essa é uma outra questão que eu trago muito, sempre que eu palestro, falo sobre segurança viária, e até essa bandeira defendi também no CETRAN de São Paulo, quando fui conselheiro por alguns meses, de que o cancelamento de um auto de infração também favorece na segurança viária, porque vai fazer com que a administração pública tome as medidas, adote as medidas necessárias para corrigir os seus atos. E seja a própria administração como personalidade, ou então capacitando os seus agentes lá quando há um erro, uma inconsistência no auto de infração. Tá bom? Então é muito importante essa situação. Mas isso não encerra aqui, ó. Tem mais uma situação. A exemplo aqui do estado de São Paulo, existe uma ação judicial, e isso eu quero fazer menção aqui, eu não posso deixar de fazer a menção de uma obra onde eu consegui esse conteúdo da ação judicial. Manual Faria de Trânsito. Gilberto Antônio Faria Dias é o autor. Existe uma obra magnífica chamada Manual Faria de Trânsito. A última edição, salvo o melhor juízo, já se esgotou o autor ele está preparando a próxima edição, assim conversei com ele e em breve nós teremos aí a próxima edição do Manual Faria de Trânsito e é uma obra completíssima que tem o CTB, tem lá toda a questão, um índice maravilhoso, uma questão de questões para você sanar dúvidas muito boa, tá? E ele traz algo que é além da interpretação da norma em si, ele traz outros posicionamentos, seja do CETRAN, seja do DENATRAN, seja do Judiciário, e para você que atua com recursos de defesas é uma obra magnífica. Na verdade é uma obra magnífica para qualquer operador que atue no direito de trânsito, tá bom? Mas, voltando então, o processo está aí o número que foi julgado pela 13ª Câmara de Direito Público, ele tratou lá sobre essa questão da fiscalização por parte do Estado sem o convênio. E aí olha só a ementa desse acórdão. Ato administrativo, validade. Multa de trânsito aplicada pela PM
antes da celebração do convênio com o município. Falta de competência do agente, disposição do artigo 24, inciso 6. Porque esse artigo 24, inciso 6 aqui, trata da competência do município. E aí aqui foi uma infração lavrada pelo agente do Estado, sem ter essa competência do município, tá bom? Então, apesar de ser um acórdão um tanto quanto antigo, ele traz a previsão, já desde a essência do CTB, que o Tribunal de São Paulo entende dessa forma. Então, tem para todo gosto, tem decisão no sentido de que pode ter convênio, tem decisão de que não pode ter o convênio, administrativo e judicial, tá? Então, você vai ver de tudo. E aí cabe a você, advogado, defensor, buscar os interesses do seu cliente. E aí, sim, como profissional que atua na defesa, nós somos parciais e temos que buscar o melhor resultado para os nossos clientes. Não é isso? Então, nesse sentido, eu trouxe aí essa decisão para você se amparar, se basear. Beleza? E aí, então, eu quero agradecer mais um vídeo, agradecer mais um tema tratado aqui, conteúdo que praticamente é uma aula, né? Eu trato esses vídeos do YouTube como uma aula, porque eu faço com todo carinho, com toda dedicação, como se aula fosse. E aí nessa modalidade agora de trazer os slides para vocês aqui nesses vídeos, é praticamente uma aula EAD, não é isso? Então, espero que esse conteúdo ajude você na sua carreira. Muito obrigado pelo tempo que você dispõe para assistir esse vídeo, adquirir conhecimento. E eu peço uma gentileza, se você gostou desse vídeo, curte, dá uma curtida aqui no vídeo, compartilha para o seu amigo. Se você está gostando desse conteúdo e ainda não está inscrito, se inscreve no canal aí, que aí você vai receber as notificações, porque todo dia tem vídeo no nosso canal Trânsito na Prática. Beleza? Muito obrigado então pela oportunidade, um abraço e até a próxima situação aí, o próximo vídeo.